Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje nós vamos tratar aqui, que na verdade foi uma pergunta que me fizeram lá inbox no Telegram. Qual que é a diferença, né, do traço de caráter psicopata com o psicopata forense, né, propriamente dito? Bem, gente, existe uma grande diferença para as pessoas que já estão familiarizadas com a questão dos traços ou que não tá, dá uma maratonada aí no canal. Tem muito conteúdo na internet também falando sobre os traços, é bem legal, vale a pena comparar. Gente, quando a gente pensa na questão do traço, né, de caráter psicopata, só para relembrar, o traço é apenas um traço, é um nome que o Reich deu devido ao processo de mielinização da coluna cervical e que dá aquele formato anatômico corporal do triângulo ao contrário. Você vê uma pessoa que tem um tórax bem proeminente, né? E que vai afinando na perna, que tem o formato do rosto mais triangular ao contrário também, e que tem aquele formato mesmo que é tipo mais do super-homem, mais com a perna fina, né? Então são pessoas que têm, primeiro, essa descrição do formato anatômico corporal, né? Que é o triângulo ao contrário, mas também no processo de avaliação comportamental e desse psicológico, você vê que são pessoas que elas, na verdade, vivem aquelas relações que são relações de troca. Quando ela tem uma psicopatia alta, né, no traço, são aquelas pessoas que elas vivem aquelas questões de trocas, de estar negociando, são pessoas mais contratuais. Esse é um dos traços que tem aquele camaleão, né, que às vezes é difícil de identificar, porque às vezes a pessoa tem uma oralidade, uma obesidade que atrapalha de você estar vendo, por exemplo, o formato do triângulo ao contrário. Eles têm muito essa coisa do camaleão, que às vezes os outros traços meio que camufla o formato anatômico corporal. Então, assim, esse é um dos traços que a gente tem que estudar um pouco mais a fundo para poder fazer essas diferenciações e saber, no caso, pontuar se realmente aquela pessoa tem mais grau de psicopatia. Às vezes vale até fotos antigas, né? Se tiver contato com isso, porque às vezes a pessoa está num formato muito mais hoje, por exemplo, com a oralidade mais excessiva e que às vezes até tampa um pouco do traço para você poder fazer essa identificação corporal. Passado por isso, realmente visto que tem muito mais traço de psicopata mesmo, de psicopatia, no sentido de traço e não no sentido do psicopata forense, que eu já vou explicar, você vai observar que são aquelas pessoas que elas vivem aquelas relações que são relações mais de negócio, são pessoas mais de negócio, são pessoas mais executivas, pessoas que estão trabalhando com essa questão da negociação. Eu dei como exemplo já, tipo Donald Trump, entendeu? Personalidades aqui no Brasil, sei lá, tipo Faustão. São pessoas que têm aquele formato que você vê assim que é o triângulo ao contrário e depois vai afinando, né? E que isso não denota que a pessoa é um psicopata. Isso denota que a pessoa tem um traço que são aquelas pessoas que são de negócios, né? E que num processo de dor, ela pode entrar, sim, naqueles processos de vitimização, né? Então aí que vale uma avaliação para ver quais outros traços gritam mais dentro desse ser, que tem aí uma composição muito maior da psicopatia, que às vezes está camuflada pelos outros traços, e fazer uma boa avaliação para ver se essas questões das trocas, se às vezes a pessoa tem um grau de psicopatia muito alto, fica bem evidente esse corpo fica muito mais proeminente na região torácica, você vê face, tudo tá muito lá, o triângulozão ao contrário, e você vê na manifestação comportamental que são aquelas pessoas que, tipo, faz um favor já contando com o outro e já deixa isso bem claro, são pessoas de negócio, são pessoas que têm a personalidade totalmente voltada para trocas e negociações. E ali se leva em outras considerações, outros detalhes que basta vocês ali dar uma maratonada no canal, que eu já falei muito, acho que um dos traços que eu mais falei, justamente devido à dificuldade de você, às vezes, tirar esse camaleão, é um dos traços que eu mais falei sobre ele, acho que no meu canal. Agora,
qual que é a diferença com o psicopata forense, né? No caso de ter uma psicopatia mesmo, que é realmente um transtorno, né? Que é um transtorno, é um distúrbio de personalidade. Então, a gente já coloca aqui a diferença. Uma é um traço que denota um tipo de comportamento. A outra é um distúrbio de personalidade que denota aqui uma falta de empatia para com o outro. Um detalhe aqui, tem que tomar muito cuidado, que às vezes o que acontece, eu tenho um psicopata aqui alto, e são essas pessoas de alta negociação, são pessoas assim, altos executivos, são pessoas de negócio, tipo Donald Trump, são pessoas que, tipo, às vezes não vai ter muito uma relação afetuosa, caso ele tenha uma oralidade baixa. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque se às vezes eu tenho esse sujeito que tem esse traço de caráter psicopata alto, e ele tem baixa oralidade, mas tem bastante rigidez, tem bastante masoquismo ou esquizoidia, e tem pouca oralidade, você também vai perceber que aquelas pessoas mais frias, que você manda uma mensagem, oi, você fala oi, a pessoa nem te responde, finge que nem te viu, às vezes tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes eu sei que aquela personalidade é uma personalidade que tem muito mais ali na característica do traço a psicopatia, são pessoas mais racionais, né? Mas isso não significa que essa pessoa tem um distúrbio de personalidade psicopata, porque o distúrbio de personalidade psicopata, ela tem uma característica bem peculiar quanto à questão mesmo do afeto. O afeto aqui, nesse caso da psicopatia forense, está embotado. Está assim, completamente ausente nesse ser. Esse ser ele não faz uma relação emocional zero com o mundo externo. Aí você pensa assim, mas isso não é uma esquizoidia? Olha só o cuidado, porque a esquizoidia, o cara às vezes tá ali viajando na maionese, tá ali nas coisas dele, tá pirado ali no imaginário, e tá racionalizando isso, e às vezes o contato externo dá até uma pirada assim, num certo autismo de pouco contato, e às vezes se o cara tem ali uma timidez, como no outro vídeo que eu coloquei, às vezes ele tem um processo vamos colocar assim, patológico, de conseguir às vezes externalizar um emocional, que é diferente, entendeu? Do embotamento mesmo emocional que um psicopata forense tem. O psicopata forense, ele tem uma neuroestrutura, né? Vamos colocar assim, até genética, que depois você observa isso na população carcerária, que os seus condescendentes, eles apresentam perfis muito parecidos, inclusive quanto à questão mesmo do processo de como é fixada essa castração nesse sujeito. Quando você tem aqui um psicopata forense, você tem um sujeito que não faz relação com a lei, que não faz relação com a castração, que não faz relação com as normas. Mesmo ele tendo uma razão altamente qualificada, no sentido de que ele sabe o que é certo e errado, mas ele prefere o errado. E ele sente prazer, por exemplo, em causar dor no outro. Então aqui eu tenho um sujeito que ele tem prazer, né, Jack o Estripador, em ver que a vítima ficou em pânico, apavorada. E sabe, quando você estuda os psicopatas, quando você vê que os caras, quando percebem que a vítima não tem medo deles, o tesão perde também. A vontade de progredir na maldade perde também. A maldade, nesse caso aqui, da psicopatia forense, é a chave mestra para você poder fazer uma neuroidentificação de um traço no outro. Não está isento. É lógico, gente, que às vezes você tem um psicopata mesmo, forense, com psicopatia também. Mas isso não significa que a psicopatia, né, o traço de caráter psicopata, me dá uma predisposição para a psicopatia forense. Não tem uma correlação. Mas outros traços também pode estar fazendo frente a isso, como a esquizoidia, como eu dei esse exemplo, né? Às vezes a pessoa está totalmente voltada para si, e aí às vezes você confunde esse voltado para si, né? Às vezes num processo de timidez, num processo às vezes de dificuldade, né?
com contato emocional, porque eu tenho baixa, vamos colocar assim, baixa oralidade, né? Um ser que às vezes tem uma baixa oralidade, tem uma psicopatia alta, tem uma esquizoidia alta, ele pode ser confundido, sim, com esse sujeito embotado afetivamente. Então aqui vale uma escuta muito refinada, gente, vale uma escuta, uma supervisão se você é um iniciante, vale aqui, faça uma supervisão com o psicanalista, com um analista que realmente tem uma escuta bem precisa e refinada, gente, porque olha só essas nuances, né? Como uma coisa pode ir para um diagnóstico e outra coisa pode ir para outro diagnóstico, e na verdade, às vezes você está com um psicopata dentro da sua sala, entendeu? E é um cara realmente psicopata forense, assim, mas como o psicopata forense, gente, às vezes ele não é uma pessoa assim com a cara do Jack Estripador e nem com o cara lá do Hannibal, entendeu? Às vezes é um cara assim que tem um olhar dócil, tem uma atitude afetuosa, às vezes é uma pessoa que é totalmente socialmente sociável, entendeu? Não é um sociopata. Pode até ser um sociopata, né? Mas às vezes é uma pessoa assim que na apresentação inicial, né? É uma pessoa que se mostra às vezes até solícita, entendeu? A pessoa às vezes que tem ali um certo cuidado, às vezes é uma pessoa muito sedutora, às vezes é uma pessoa assim muito envolvente. E você não percebe que às vezes por trás desse falso, né, vamos colocar assim, posicionamento emocional, existe toda uma questão de que o psicopata, ele é uma pessoa assim que ele às vezes utiliza desses subterfúgios, né, sedutores e mesmo às vezes para aproximar, para tipo, como se fosse, né, vamos pensar assim no reino animal, como se fosse um leão, quando ele tá vendo, leão não, a leoa quando tá vendo a presa, e a presa tá correndo e ela tem toda aquela hipnose que ela faz para que aquela vítima seja capturada. Então ele tem toda uma questão de um envolvimento. Então, aqui vale o quê? Vocês saberem os traços psicológicos das pessoas. É lógico que mesmo um analista experiente, às vezes faz uma escuta de um cara que ele tá assim, como eles são altamente manipuladores, né? Às vezes eles vêm com um discurso assim de dor, com um discurso às vezes de uma vitimização, que é toda produzida num nível calculista mesmo, porque eles são ótimos mentirosos. E esses mentirosos, na verdade, eles são mentirosos patológicos. Também pode pegar aqui uma mitomania, algo que está indo para esse caminho. E nesse interim, né, nessa mitomania, às vezes acontece que o quê? Ele vai criando toda aquela teia de aranha, né, para poder envolver o sujeito dentro dessa teia e poder fazer o uso fruto ou uso capião de energias psíquicas ou de coisas pelas quais ele vai ter uma satisfação pessoal, não pensando, por exemplo, no outro. É óbvio que em algum determinado momento o psicopata forense, ele pode, às vezes, num processo estratégico e calculista, fazer uma relação, aí vamos pensar assim na questão, qual que é a diferença, né, da relação de objeto, no caso da perversão, com o psicopata forense. As pessoas que fazem, por exemplo, relação de objeto, que são os perversos, eles sofrem de daquele desenvolvimento, né, do polimorfismo, né, quando a gente é polimorfo perverso, que ali não teve um nome do pai, não teve ali uma castração que implicasse um corte, uma inauguração da lei. Então o cara foi para perversão. Aqui eu ainda consigo resgatar esse sujeito, ainda consigo, com muita análise, fazer com que ele crie ali novas conexões psíquicas que faça com que ele faça relações um pouco fora dessa coisa objeto-troca-objeto, entendeu? Agora, no caso, por exemplo, já de uma psicopatia forense mesmo, não existe
um tratamento que eu entre dentro da mente desse sujeito e consiga, através de muita análise, reconfigurar esse processo de castração simbólica que na cabeça dele ele sabe que existe, mas ele ignora e prefere conscientemente, pela razão, não aceitar. Que são os casos mais de psicopatia que vai para o moderado. São aquelas pessoas que às vezes têm um sistema mais borderline, que faz relação, além de fazer relações de objeto, ele pode ir para uma configuração onde, além das pessoas serem objetos e meios para atingir um fim, essas pessoas também podem entrar de uma maneira onde ele possa atingir sua satisfação pessoal. Então ele começa de uma coisa leve, com pequenos delitos, com estelionatos, roubos, se juntando com bandido. Depois ele pode ir para o moderado, onde ele consegue, através de uma rede social, ou mesmo de, sei lá, de sistemas onde ele possa fazer um furto ou mesmo um estelionato, onde ele vai atingir milhares de pessoas. Aqui eu já estou numa psicopatia forense moderada. E eu posso ter aqui uma psicopatia grave mesmo, que são os serial killers, que além dele atingir um meio, que é enganar pessoas, conseguir objetos, deturpar a lei, ele ainda sente o prazer, que aqui é o que denota esse traço, é que ele sente muito prazer em fazer mal para as pessoas, em machucar, em saber que feriu, em saber que detonou essa pessoa ou que matou mesmo, no caso de um serial killer. Como que a gente, né, pensa a questão de como tratar, né, se você tem contato, já teve contato, ou quando você é um terapeuta que vai, às vezes, passar por um atendimento onde você tem que fazer algum tipo de assistência, como que você lida com o psicopata forense? Qual que é o ponto fraco, né, do psicopata forense? O ponto fraco do psicopata forense é o ego, gente. A autoestima e a autoimagem. Que tudo que ele faz, aqui existe, né? Se a gente parar para fazer uma reflexão mais profunda, né? Desse ser que foi constituído dentro desse distúrbio de personalidade, que está muito mais ligado com o fato de uma castração simbólica ineficiente, o que mais detona esse sujeito em si? O que mais detona esse sujeito em si é o ego. É um narcisismo, às vezes, patológico. Quando você, por exemplo, está fazendo uma relação num atendimento ou mesmo uma escuta de um caso desse, o que você mais percebe que por exemplo, um serial killer, ele pira nas mortes que ele produziu, justamente quanto mais quanto mais maldade, quanto mais hediondo e quanto mais surtiu efeito na mídia social, o gozo dele tá nisso. Então, assim, quando a gente vai atender esses tipos de cara, o que faz para acabar, assim, para adentrar dentro desse mundo deles e fazer com que se afrouxe essas questões? Por exemplo, um serial killer não ser divulgado, assim, ele ser notificado para que a população seja, de alguma maneira, preparada, né, para que as pessoas tenham ciência de que existe esse sujeito solto, ou sei lá, entendeu? Mas não, o objetivo deles é, tipo, atingir a megalomania da notícia, entendeu? Eles têm um ego muito inflado. Então, quanto mais se infla o ego de um psicopata, mais você desestrutura. Aqui o Freud fala assim, tipo, as pessoas estão preparadas, né, para... uma frase de Freud veio na minha cabeça, as pessoas estão preparadas normalmente para um ataque, mas elas estão sim, não é bem assim a frase, mas elas estão completamente despreparadas para um elogio. Então, o psicopata em si são pessoas que elas ficam altamente sensibilizadas com elogio, com o ego inflado. Por quê? Porque as neuroestruturinhas dessas pessoinhas que foram crescendo e foram se adentrando, passaram por um processo aí de, às vezes, ter que ser fortalecido num processo de muita dor, onde, às vezes, o ego, a própria autoestima
era colocada de lado, e eles tiveram que ir lidando com isso, olhando assim para o lado mais, nós olhando para o lado humano da coisa, é que o ego deles, de alguma maneira, a autoestima não foi constituída da maneira mais positiva, porque quando a gente proíbe, né, quando a gente põe o não, quando a gente coloca o processo de castração simbólica vigente no processo de educação de uma criança, a gente está dando para ela, na verdade, um biotônico, né, vamos colocar assim, um biotônico de sustentação da sua própria fragilidade, das suas próprias fragilidades, do seu próprio emocional, e de que você, na verdade, é um ser que não é mais onipotente. Quando eu tenho aqui um psicopata forense, você observa assim que os caras fazem às vezes, tipo, divulga para os amigos, posta na internet, eu roubei tanto, matei tanto, fiz tanto essas coisas, porque justamente eles se sustentam nesse falso self, né? Nesse falso ego, né, que fica inflado pela quantidade de maldade ou de coisas que eles conseguiram adquirir ilicitamente. Então, é como se eles ilicitamente estivessem buscando aquele não que eles não tiveram. Então, quando você lida com um psicopata nesse nível, a questão está muito mais no ego, a questão está muito mais na autoestima. Quando você, às vezes, pega um sujeito que tem ali um certo nível de borderline, um sujeito que tem ali um nível muito grande, às vezes, de psicopatia, indo mesmo para o psicopata forense, que você vê que a pessoa tem um prazer na maldade, tem um prazer, um gozo mesmo na maldade, e que esse gozo, quanto mais mal ele soube que fez para milhares de pessoas, ou para um determinado grupo, ou para vários, né, quando a gente tem um serial killer aqui, você vê assim que a grande questão é que ele precisa se sustentar numa megalomania, para que de alguma maneira esse ego, né, essa falta, né, desse nome do pai aí, de alguma maneira seja preenchida. Eu vejo muito mais por uma questão de uma falta de uma interdição num processo de desenvolvimento, né, que vai do infantil, aí quando você pega ali a população carcerária, que tem realmente uma psicopatia alta, né, de 25%, e que você vai vendo a hereditariedade ali acontecendo com seus descendentes, você vai vendo que a relação que eles fazem é justamente uma relação embotada de afeto, mais que os objetos e a própria maldade preenche algo que deveria ter sido preenchido, às vezes, com essas interdições mesmo do processo de castração, e ao mesmo tempo sustentando um emocional que está ali totalmente embotado. Então, assim, uma dica que eu dou assim quando a gente vai fazer, assim, apesar que quando a gente está realmente com um psicopata que já está numa estrutura de desenvolvimento muito mais de adulto para adolescente, de adolescente para adulto, você já vê assim que meio que a gente fala assim, nossa, é um caminho perdido. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas já se neuroconstituíram nesse processo e elas usam isso como um modo de ser e elas passam a ser aquilo. Então é difícil você conseguir mudar algo que eles não conseguem identificar como um problema. E aqui para nós, como analista, a diferença é gritante. Um é um distúrbio que tem uma característica de uma falta de realmente de uma interdição da lei, mesmo no sentido de lei, no próprio processo de constituição, que vai desde essa coisa da do polimorfo perverso, né, que ali não foi sustentado, e que na verdade esses polimorfos perversos foi muito mais neurosustentado na maldade, no crime, só ao invés de, tipo, ali a criança quando vai fazer a maldade ali, ter uma interdição, não, o pai faz mais maldade ainda, tipo, você bateu no seu irmão, vou te dar deu um murro no irmão, dá 5 murros no filho. Então isso vai se sustentando, você fez isso, tudo bem, aquela lei meio que de talião, sabe, olho por olho, dente por dente, mas é uma lei olho por olho, dente por dente, visando
a manutenção da maldade, visando que é assim que tem que ser. Tipo, tu é bandido, você tem que ser bandido que nem eu, entendeu? Se o cara foi te bateu, você bate mais ainda. Tipo, se o cara fez isso, você faz mais aquilo. Então, assim, e vai indo nesse processo, e essa coisa vai ficando muito mais enraizada dentro dessa pessoa, e às vezes não é um processo agressivo corporal, às vezes é um processo muito mais, às vezes, de uma agressão psicológica, que às vezes por exemplo, uma família que sustenta bullying e que coloca o bullying como uma coisa positiva e vai fazendo com que aquela outra pessoa devolva bullying. Faça bullying, devolve bullying, faça bullying, devolve bullying, e vai neuroconstituindo num caldo de maldade, num caldo aí de sustentação, né, de olho de morcego, pata de barata, e vai indo e vai se transformando aquilo, de repente, num grande caldeirão de maldade, que vai fazendo com que essa psicopatia fique muito mais vigente, no sentido de aqui faltou uma interdição, aqui faltou o nome do pai, aqui faltou uma psicanalista lacaniana de verdade, do que qualquer outra coisa. E esse sujeito, depois, ele vai passar pela vida achando exatamente que aquilo funciona dessa maneira e vai geneticamente transmitindo isso de geração para geração. Então, a grande diferença aqui, psicopatia como traço, é apenas um traço que vai denotar um tipo de comportamento que está muito mais ligado àquelas pessoas de trocas e negociações. São pessoas altamente eficientes, pessoas auto-executivas de negócio. Aqui no outro caso, qualquer traço pode ser um psicopata forense, até o traço de caráter psicopata, mas aqui qualquer um traço pode ser, mas o que denota o que diferencia, né, na verdade, nem denota, o que diferencia um do outro é que o traço de caráter psicopata é apenas um traço que vai dar um comportamento. O psicopata forense é um distúrbio de personalidade, sim, que não desenvolve empatia, né? São pessoas que são fora da lei e que fazem as coisas do jeito que elas querem, custe o que custar, se vai doer ou não no social, se vai ser legal ou não. E existe um grau aqui de periculosidade e maldade que é vigente dessa pessoa, mesmo que às vezes ela tá vestido com uma pele de cordeiro sendo um lobo. Fica a dica.